Olá, bem-vindo a este vídeo. En este vídeo vamos falar sobre el síndrome de Cushing. ¿Y qué es el síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing é um conjunto de anomalias que é provocado por um excesso de cortisol e glucocorticoides el plasma sanguíneo. Isso se dá principalmente por uma elevação da hormona ACTH. Dentre as causas mais frequentes, né, de este síndrome está a utilização exógena de glucocorticoides. Pero esta não é a única causa. Nós vamos a conhecer as demais causas mais adelante neste vídeo. Compreendendo um pouco sobre como as glândulas suprarrenales estimulam são estimuladas para a liberação dessas hormonas no plasma sanguíneo, todo empieza no hipotálamo, que libera uma hormona chamada DCRH. Esta hormona estimula a hipófise a liberar outra hormona, que é a ACTH. A ACTH, a su vez, estimula as glândulas suprarrenales a liberarem suas hormonas em el plasma sanguíneo, na circulação. As glândulas suprarrenales têm uma forma piramidal, tem 2 centímetros de ancho, 5 centímetros de longitude e 1 centímetro de grossor. Está dividida em três zonas, que é a glomerular, a fascicular e também a reticular. A principal hormona que é liberada por la zona glomerular é a aldosterona. A aldosterona atua a nível renal e tem a função de estimular que os riñones retenham mais sódio e liberem o potássio, aumentando a pressão arterial. Então, trabalha a nível do sistema renina, angiotensina, aldosterona. A zona fascicular libera principalmente a hormona cortisol, que é uma hormona hiperglicemiante e que se ativa principalmente em situações de estresse. E a zona reticular libera principalmente a hormona DHEA. Agora vou falar sobre a etiologia. Bem, a hiperfunção da corteza suprarrenal pode ser dependente ou independente da hormona adrenocorticotropina, ACTH. A hiperfunção dependente da ACTH, ela pode resultar de hipersecreção de ACTH por la glândula pituitária, que é o que causa a enfermidade de Cushing. Pode ser por secreção de ACTH por um tumor não hipofisário, como o carcinoma de pulmão de células pequenas, ou um tumor carcinoide por produção ectópica de ACTH, ou também por uma administração de ACTH exógena. A hiperfunção independente de ACTH pode resultar de administração terapêutica de corticoides, adenomas ou carcinomas suprarrenais. As causas raras de hiperfunção independente de ACTH são a displasia nodular pigmentada, primária das glândulas suprarrenais, geralmente em adolescentes, e a hiperplasia macronodular bilateral, geralmente em pacientes de idade avançada. Vou falar agora sobre a atividade suprarrenal autônoma. Em adultos, os adenomas suprarrenais benignos são mais comuns que os carcinomas malignos e predominam em mulheres. Os carcinomas são quase sempre grandes, maiores a 6 centímetros, mientras que os adenomas suelen ser mais pequenos, menor a 3 centímetros. Ademais, é importante destacar que os carcinomas, ademais de secretar cortisol, também secretam andrógenos, provocando a virilização. Vou falar agora sobre Cushing e atrorrênio. Ocorre devido ao uso crônico de glucocorticoides. As manifestações solem aparecer a partir de doses de prednisona maiores ou iguais a 7,5 mg por dia. O uso prolongado causa atrofia suprarrenal reversível. Vou falar sobre a fisiopatologia da enfermidade de Cushing. Bem, se refere ao corticotropinoma, que seria o adenoma hipofisário hipersecretor de ACTH, uma neoplasia benigna, na maioria das vezes de pequenas dimensões,
microadenomas, que seriam os microadenomas, predominam em sexo feminino e têm uma progressão lenta. Em esta patologia se produz hipersecreção de ACTH, o que provoca uma hiperplasia suprarrenal bilateral. Os corticotrófos estão atrofiados em la enfermidade de Cushing, inibidos por hipercortisolismo e la ausência de CRH. Vou falar agora sobre a secreção ectópica de ACTH e CRH. As neoplasias não hipofisárias são capazes de secretar ACTH. Hasta a metade dos casos estão relacionados com o carcinoma de células pequenas de pulmão, que seriam as células de Avena. Devido a esta associação, as neoplasias secretoras de ACTH são mais comuns em varões entre 40 e 60 anos de idade. Em geral, em estes casos, a progressão tumoral é rápida, sem tempo suficiente para a aparição dos sintomas clássicos do síndrome. A secreção de CRH é extremadamente rara. Os tumores mais comumente associados são carcinose bronquial, carcinoma medular de tireoides e câncer de próstata. Agora vamos falar sobre a epidemiologia da síndrome de Cushing. Sua incidência varia segundo o sexo. As mulheres têm de 3 a 8 vezes mais probabilidade de desenvolver a síndrome de Cushing do que os homens. Também têm de 4 a 5 vezes mais probabilidade de desenvolver a síndrome de Cushing associado a um tumor suprarrenal. A medicina desconhece o motivo de predomínio em o sexo feminino. Já em los homens, tem 3 vezes mais probabilidade de desenvolver a síndrome de Cushing ACTH ectópico. Também temos uma incidência da síndrome de Cushing segundo a idade. A síndrome de Cushing por tumor hipoficiário terá uma incidência entre os 25 e 50 anos. Já a síndrome de Cushing por tumor suprarrenal terá uma incidência ao redor de 10 e 40 anos para os carcinomas e 50 anos para os adenomas. Por último, a síndrome de Cushing ACTH ectópico terá uma incidência entre os 25 e 50 anos. Dando continuidade ao tema, vou falar sobre as manifestações clínicas. As manifestações clínicas estão caracterizadas pela presença e gravidade relativa dos sintomas e vão variar, que vai estar determinada pelos seguintes fatores. A primeira é a causa de hipercortilismo, Esse hipercortilismo vai estar relacionado, então, com aumento da hormona ACTH, que vai causar uma hiperpigmentação. Em mulheres com aumento dessa hormona ACTH, ou então com carcinoma suprarrenal, vai então apresentar abundante acne e pelos em regiões que não são normais, por exemplo, barbilla em la mujer. Os carcinomas suprarrenal, vai ter um importante dado clínico que seria então a perda de peso, e os adenomas suprarrenais generalmente vai segregar somente os glucocorticoides. A idade acima de 50 anos também é um fator muito importante dessa síndrome, principalmente porque vai causar então uma hipercortisolemia e as manifestações clínicas sempre tendem a ser menos graves. E também nós sempre temos que tomar em conta o grado e a duração do hipercortisolismo. Então, continuando, vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas, por los sistemas. Em la piel e anexos, generalmente o paciente vai ter uma pele delgada, uma hiperpigmentação, vai apresentar acantoses nígrons, graxas, acnes, hematomas, equimoses, estria púrpuras e hirsutismo. A nível dos olhos, o paciente também vai apresentar cataratas e o aumento da pressão intraocular. A nível metabólico, deveremos sempre levar em conta a obesidade, a intolerância à glucosa,
la diabetes, la dislipidemia y una alcalose hipotassêmica. Ya a nível imunológico, el paciente vai apresentar infecções que generalmente vão ser assintomáticas e em la mulher, a nível ginecológico, irregularidades menstruais. A nível cardiovascular, o paciente então vai apresentar hipertensão arterial e também dislipidemia. A nível osteomuscular, a osteoporose, 50% ou mais de los pacientes com esta síndrome vai apresentar la osteoporose e 65% uma miopatia proximal. E, por último, teremos os transtornos psíquicos. Qual seria? A insônia, irritabilidade, depressão e a ansiedade. Bueno, dando continuidade com o que é o síndrome de Cushing, vou falar sobre o diagnóstico do síndrome de Cushing. E para ser um bom diagnóstico dessa síndrome, temos que fazer uma boa história clínica, excluindo o uso de glucocorticoides exógenos por esses pacientes. E o segundo passo é ver em que pessoas vou iniciar o estudo do diagnóstico para síndrome de Cushing. Em as pessoas que têm múltiplas características para essa síndrome, como as pessoas que têm a cara de luna llena, o acúmulo de grasa em esses pacientes, a joroba de búfalo, como dizem, e também em os hallazgos inusuais em jovens, como em los casos de osteoporose, hipertensão, e também em los incidentalomas suprarrenales. Bueno, as pruebas de primeira linha para ser o diagnóstico de síndrome de Cushing vai ser o cortisol salival noturno, que vai ser a 2 medições, a excreção de cortisol livre em urinário, que vai ser às 24 horas, também 2 medições, ou a prova de supressão de dexametasona, que vai ser 1 mg durante a noite, e também a prova de supressão com doses barras de dexametasona, que vai ser 2 mg por dia. Para fechar o diagnóstico de síndrome de Cushing, vou pedir uma prova de primeira linha. Se essa prova viene anormal, pido outra prova adicional. Se as duas pruebas de primeira linha são anormales, o síndrome de Cushing é positivo. Bueno, o tratamento do síndrome de Cushing vai se basar na origem do hipercortisolismo, no qual o síndrome de Cushing exógeno, nós vamos fazer uma retirada gradual de glucocorticoides. E na síndrome de Cushing, independente da ACTH, a suprarrenalectomia, mas restituição glucocorticoide. Na enfermidade de Cushing, microadenectomia transfenoidal. A síndrome de Cushing, dependente de ACTH ectópica, ela pode ser localizada, nós já vimos, que seria uma extirpação. E quando ele tomou ser oculto ou uma metástase, haremos um tratamento médico. Também temos os objetivos do tratamento, que é reverter ou aliviar as manifestações clínicas do paciente, no qual nós vamos reduzir a secreção de cortisol à normalidade. Também evitar a deficiência hormonal permanente, como erradicar qualquer tipo de tumor que possam trazer ameaças à saúde do paciente e evitar a dependência permanente dos medicamentos. E quando falamos do tratamento medicamentoso, nós temos que ter em conta que o tratamento medicamentoso seria com o ketoconazol, com uma dose de 200 hasta 1200 mg via oral, dividido entre 2 a 3 doses. O mitotano seria de 2 a 3 gramos, também de via oral, dividido em 3 a 4 doses por dia, com uma periodicidade de 6 hasta 9 meses. Por último, temos a metirapona, que seria uma dose de cápsulas de 250 mg, 2 vezes ao dia em caso de adenoma, e de 1 gramo em caso de CA ectópico. Também temos que ter em conta algumas reações adversas que traem este tipo de medicamentos. Por exemplo, o ketoconazol, que é um fármaco que tem uma toxicidade hepática de nível alto. O mitotano,
ele pode trazer reações adversas neurológicas, ou seja, uma neurotoxicidade, como debilidade, letargo, também uma leucopenia. E por último, ele metilirapona, ele pode trazer ao paciente, pode causar uma hipertensão, assim como também uma hipocalemia.